né? Quando vocês estudar, rever. Então, o que a gente fez no primeiro horário? Essencialmente, a gente viu essa regra do produto, só que a demonstração, a justificativa aí, a gente fez no quadro, né? Ficou gravado, né? E passamos, igual na aula passada, o enunciado da regra do quociente, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tinha visto exemplo no quadro. Eu vou deixar de novo registrada a regra do quociente aqui, a gente vai justificar por que ela é verdadeira e fazer mais alguns outros exemplos. Aí, com isso, a gente fecha o conteúdo da nossa lista 6, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente começa a seção 3.3 do livro, que é derivadas de funções trigonométricas. A gente fala derivada de senos, cossenos, tangentes, secante, cossecante. E depois, salvo engano, a gente vai falar de regra da cadeia e derivação implícita, tá bom? Então, esse é o esqueminha nosso para ir fechar, ir atrás dessas regras, algumas das regras de derivações, tá bom? Então, aqui, deixa eu achar, pronto. Então, a nossa aula de 17 não ficou nem registrada aqui no 4, nessa mesa, nem salva, mas então agora a gente está na aula, nossa, aula 18, metade do curso, né? Então, dia 11/10/2023, o segundo horário de aula, então, esse de 20h45 em diante. O tema, então, agora é continuação, né? Eu vou falar, então, sobre a regra do quociente, tá bom? Então, vamos falar sobre a regra do quociente. A gente já enunciou, tá aí no quadro, mas acho que ajuda vocês quando forem estudar, né? O que a regra do quociente diz? Se a gente olhar lá, acho que agora eu baixei na tela aí, né? Mas se f e g são duas funções deriváveis e g não se anula, né? Não é uma função nula, perdão. Então a gente tem uma expressãozinha para a regra da divisão de f por g em função da derivada de f e da derivada de g, certo? Então, se não seja, né, igual eu tinha colocado no quadro, f e g, duas funções deriváveis, e g, igual, acho que mais ou menos assim que eu tinha colocado no quadro, vou fazendo essas coisas bem de cabeça, tá bom? Então, vale o seguinte, a derivada em relação a x da divisão, f sobre g de x, é a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido por g ao quadrado. É a mesma coisa que eu fiz lá. Deixar o igual centralizado aí. Tá bom? Naquela anotação de linha, que fica melhor até para a gente lembrar, a gente pode escrever o seguinte, né, em outra anotação. Eu prefiro essa que está de amarelinho aqui, vale o seguinte. Se você quer derivar f sobre g, nas mesmas condições, f e g são deriváveis e g não se anula. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado, tá bom? Agora, então, no primeiro horário a gente tinha feito alguns exemplos sobre isso, né? A gente, inclusive, deixou a correção do item que ficou faltando. Ah, bom que eu deixo... Depois eu mostro isso. Bom que fica registrado aí depois a correção lá do item do 27, na questão 27. Como é que a gente demonstrou do produto, certo? A gente recordou o que significavam cada uma dessas coisas aqui, certo? Olha, o que significa a derivada da função f?
Era o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? E para g é a mesma coisa, só que trocando o f pela g. E conseguiu tirar aquela expressão que é a derivada do produto, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A ideia aqui é a mesma, tá bom? Então a gente vai usar esse mesmo princípio para poder fazer essa demonstração, justificar isso aí, tá bom? Então, a demonstração é o seguinte. Poxa, a gente quer calcular a derivada do quociente, certo? Isso aqui é, por definição, o limite de f sobre g de g de x mais h menos f sobre g de x, todo mundo dividido por h, quando h tende a zero, certo? Aqui está escrito errado, agora fica certo se centralizar aqui. Ok? Quando a gente observou lá da multiplicação, f vezes g de x mais h, a gente recordou que isso era f de x mais h vezes g de x mais h. É análogo, tá bom? Então, da divisão, se for f sobre g de x mais h, isso é f de x mais h dividido por g de x mais h, certo? Por que isso? Porque então a gente tem essas expressões aparecendo aqui, certo? Poxa, então eu vou escrever aqui embaixo, isso é igual ao limite, então, de f de x mais h sobre g de x mais h menos f de x sobre g de x, todo mundo dividido por h, quando h tende a zero, certo? Agora, o que a gente tem que fazer é manipular essa expressão aqui, né? A gente sempre tem que ter em mente, gente, que a gente está procurando a seguinte coisa, certo? Nós estamos procurando, se a gente está só paralelo com a demonstração lá que a gente fez para o produto, a gente quer achar essas expressões aqui, né? Ó, o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Para f e para g, o limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende a zero. A gente quer identificar essas expressões aqui nesse limite da esquerda de branco aí, certo? Foi o que a gente tinha feito lá para o produto. E para a gente poder começar isso, talvez a primeira coisa que a gente tem que fazer seja manipular essa expressão aqui, tá bom? Olha só, esquece esse limite por um minutinho, eu vou até voltar aqui, eu tenho um espaçozinho, e vou usar isso como observação, tá bom? Poxa, o que que isso aqui vai virar? Então, vamos colocar como observação, tá bom? Como é que eu faço... Esqueça esse sobre H por um momento, tá? Depois a gente olha para o sobre H. Como é que eu faço uma diferença entre frações, certo? Em geral, os alunos do médio falam, a gente tira o mínimo, certo? Mas é difícil até falar de mínimo, tem expressões aqui que eventualmente são indeterminadas. Necessariamente não precisa nem ser um número inteiro para falar de mínimo, certo? Como é que eu faço uma subtração de frações? Certo? Se eu tenho uma expressão desse tipo A sobre B menos C sobre D, a gente já viu diversas vezes que basta você multiplicar os denominadores, B vezes D, e multiplicar cruzado. A vezes D, e aqui tem um sinal de menos, então fica A vezes D menos B vezes C, certo? Então, isso aqui a gente pode reescrever da seguinte maneira. Olha, eu vou multiplicar os denominadores, G de x mais H, vezes G de x. E aí a gente multiplica cruzado, certo? F de x mais H vezes G de x, certo? Então, f de x mais h vezes g de x. Aí é menos, então eu coloco menos. E aí, g de x mais h vezes f de x, certo? G de x mais h vezes f de x. Então a gente simplesmente deu uma melhoradinha nessa expressão que estava lá, certo? Já que eu fiz essa conta aqui, vou voltar, lembrar que estava o quê? Todo mundo dividido por h, certo? Isso aqui estava dividido por h. E como é que a gente divide frações? Isso. A primeira, no caso, é toda essa expressão feia. A segunda é o h sobre 1, um h, certo? Então, quando a gente diz que conserva a primeira, então o que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou copiar essa primeira aqui, vou conservar ela, né? Vou repetir ela.
e vou multiplicar ela, ficou faltando só o Gzinho aqui, né, pelo inverso da segunda. Quando eu multiplico uma expressão por 1, é essa expressão mesmo. E embaixo está todo mundo multiplicado por H, certo? Então, se eu multiplico por H, eu posso simplesmente pôr o H aqui, ó, e tiro essa expressão, certo? Então, essa parte que estava lá no limite, agora ela pode ser escrita dessa maneira aqui, tá bom? Eu vou pegar isso aqui e vou voltar lá no nosso limite, tá? Só foi um paralelo aqui. Então, vou pôr aqui mais ou menos, centralizado. Tirar o igual aqui, porque na verdade então, isso aqui é o limite com H tendendo a zero. Aqui não apareceu nada que seja útil para a gente ainda, assim como tinha lá na regra do produto, certo? A gente quer que apareçam essas expressões de verde, f de x mais h menos f de x, e g de x mais h menos g de x. Sobre o h já está aparecendo aí embaixo, né? Todo mundo está sobre h, certo? Poxa, como é que a gente fez para aparecer lá na regra do produto? A gente somou e subtraiu coisas... para você, né? Voltou agora, então. A gente teve que somar e subtrair termos adequados, certo? Poxa, quem vai ser os termos adequados aqui? A gente não quer que, por exemplo, para a primeira, aqui nós temos quem? Nós temos f de x mais h, certo? Eu gostaria que aparecesse junto dele menos f de x, certo? Então está faltando aparecer menos f de x. Eu não posso simplesmente colocar o menos f de x aí, certo? Essa f de x mais h está multiplicada por g de x, certo? Ela está multiplicada por g de x. Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente tinha feito lá. A gente vai somar e subtrair termos que são adequados, certo? Quem são esses termos adequados, entre aspas, aqui? Vou copiar essa expressão de novo, colocar ela aqui embaixo, e a gente observa o seguinte. Poxa, eu vou apagar aqui um pouquinho, depois a gente coloca essa parte. Nosso denominador vai ficar um pouquinho, nosso numerador vai ficar um pouquinho maior, deixar de branco de novo. Lembrando que eu apaguei esse g de x mais h vezes f de x, certo? Poxa, se eu somar e subtrair, por exemplo, eu preciso aparecer menos f de x aqui, certo? Só que essa função está acompanhada de g de x. Então, se eu somar e subtrair f de x vezes g de x, eu consigo aparecer f de x mais h menos f de x, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, vou pôr de outra cor, sei lá, de azulzinho aqui. Vou subtrair f de x vezes g de x, só que eu estrago uma igualdade, então eu somo eles, certo? De modo que essa parte que está de azul, na verdade, é zero. A gente adicionou nada na equação, certo? Só escreveu ela de outra maneira. E aí a gente tinha ainda menos... Eu vou voltar de branco, essa parte estava ali. Menos de g de x mais h vezes f de x, certo? Então, o que eu fiz foi inserir essa parte de azul aqui no meio, que, na verdade, é outra forma de escrever o zero, certo? Então, não mudei nada. Só que aqui, agora a gente pode colocar... Lá até eu tinha usado de vermelho com vocês, vou manter o padrão, então. Olha, a gente pode colocar o g de x em evidência, certo? Se eu coloco o g de x em evidência, sobra quem? F de x mais h menos f de x, certo? Então, vou pegar esse limite aqui, ó, vou escrever isso é igual o limite, vou colocar de vermelho g de x que a gente colocou em evidência, e o que que sobra aí? F de x mais h menos f de x, certo? Agora falta olhar para essa outra parte daqui, certo? Esses dois de cá, que eu risquei aqui agora. Poxa, o que que eles têm em comum para a gente poder pôr em evidência? F de x. Agora, observe o seguinte. Se eu colocar f, eu vou colocar um mais aqui. Se eu coloco f de x em evidência, o que que aparece para a gente? G de x menos g de x mais h. Isso está com sinal trocado dessa aqui, certo? Então, ao invés de colocar f de x em evidência, a gente pode fazer o quê? Colocar menos f de x em evidência. Ele troca o sinal de todo mundo, certo? Então, vai ficar menos g de x mais g de x mais h. Se você fizer o joguinho de sinal, menos f vezes g mais h, menos f vezes g mais h.
menos vezes menos, f vezes g, certo? Só que aqui ficou feio, então ao invés de deixar assim, nós vamos colocar na ordem que a gente quer. G de x mais h menos g de x, ok? Aqui devia ficar de branco para manter o padrão, né? G de x mais h menos g de x. É aí que vem dessa fórmula, gente, que aparece. Por que aparece um menos, né? A gente não inventa as fórmulas assim do nada, certo? Isso simplesmente por consequência. Você vai usando as definições, as regras que a gente tem. Então, esse menos não sai assim da cabeça, não, tá bom? Justamente porque você botou o menos f em evidência ao invés de colocar o f, tá? Então, ia aparecer a derivada de menos g. E a derivada de menos g é menos a derivada de g. O joguinho de sinal voltava aqui da mesma forma. Tudo isso dividido por essa expressão aqui, ó. H vezes g de x mais h vezes g de x. Tudo isso quando h tende a zero, certo? Vamos recordar lá o que a gente usou no produto, certo? A gente usou agora propriedades dos limites, certo? Aqui eu tenho um limite de uma subtração, de uma diferença. Então, eu posso transformar na diferença dos limites. Lá era uma soma para a derivada do produto, certo? Mas então, o que vai acontecer? Eu vou ter o limite dessa expressão menos essa, todo mundo dividido por h vezes g de x mais h vezes g de x, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e aí fica da seguinte maneira. Esse primeiro, essa parte aqui não aparece mais, certo? Todo mundo dividido por... Eu vou deixar, vou pôr esse aqui em outra ordem, g de x mais h vezes g de x vezes o h já de propósito, tá bom? Menos o outro limite, certo? O limite com h tendendo a zero de quem? F de x vezes g de x mais h menos g de x dividido por g de x mais h vezes g de x vezes h. Poxa, essa expressão aqui, ó, eu vou grifar de verde essa aqui, é justamente a f', né? E aí, daqui, se eu grifar de azul, é justamente o quê? G', certo? Então, vamos usar que a gente já conhece algumas coisas dos limites, certo? Porque daí eu posso economizar uma linha, senão eu ia fazer igual da derivada do produto. Isso mesmo, você ia ter limite de g de x vezes f de x mais h menos f de x, o limite do produto dos limites, certo? Ok? E de novo aqui, a mesma coisa para f. Então, mas vamos comer essa etapa aí. Poxa, se eu transformar o limite do produto no produto dos limites, eu vou ficar com o limite de g de x vezes o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Essa que a gente grifou de verde, quando você aplica o limite, é f'. Aqui sobra g de x. Quem está variando é o h. G de x não tem nada a ver com isso. Ele é constante, certo? Então, o limite da constante é a própria constante. A mesma coisa aqui embaixo. Se você quisesse aqui, você poderia até simplificar. A gente não simplifica, porque na que está aqui à direita, não vai aparecer, vai ficar o g de x ao quadrado e aqui o g de x. Para ficar numa expressão só, a gente deixa o g de x ao quadrado, tá bom? Senão você poderia escrever da seguinte maneira, essa regra aqui, só uma observação, você poderia escrever o seguinte, f' sobre g mais fg' sobre g ao quadrado, certo? Fica ruim de lembrar. É melhor como está escrito ali. Mais não, perdão, né? Menos, né? Aqui é um menos. Menos. Ia ficar f' sobre g menos f g' sobre g ao quadrado. É melhor deixar f' vezes g menos f vezes g', todo mundo sobre g ao quadrado, certo? E a gente comentou isso, por sorte deu para gravar semana passada, o seguinte, quando uma função é derivável, e essa nossa função g é derivável, por hipótese, certo? Ó, g é derivável, ela é contínua, certo? Uma função derivável é contínua. Só para a gente voltar aqui para recordar esse resultado. Regra da diferença. Foi quando a gente foi ver exemplo de quando nem tem nem toda função admite derivada, certo?
Teve tanto de coisa que já foi falado depois disso. Acho que tá por aqui, ó. Aqui, ó, esse teorema aqui, ó. Se f é derivável, então f é contínua num ponto, certo? Se g é derivável, g é contínuo também. O argumento é o mesmo, tá bom? A recíproca a gente viu era falso, o exemplo era o módulo de x, tá bom? Mas, ok. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Aqui, quando eu fui aplicar o limite, a de verde apareceu f', vai ficar g de x. G é contínua, certo? Porque ela é derivável. Então, eu posso simplesmente trocar o h por zero. Ficar g de x mais zero. G de x, certo? G de x vezes g de x. G de x ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui fica o seguinte, ó. Vai ficar g vezes f' sobre g de x ao quadrado, menos f é constante em relação a h, né? F depende de x. Então, f de x aplicando o limite. Essa de azul aqui, g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero. G'. Mesmo argumento, g é contínuo, certo? Então, se eu troco h por zero, fica g de x vezes g de x. G de x ao quadrado. Ok? Os dois têm o mesmo denominador, g de x ao quadrado, por isso que a gente não simplifica aqui. Se você quiser, você poderia, não é errado. Então, você chega justamente naquela expressão que eu falei para vocês. Olha, a derivada do quociente, você pode escrever, ao invés de deixar g vezes f', fica mais fácil de lembrar. A derivada da primeira, f', vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Tudo sobre a segunda ao quadrado. Então, é por isso que essa regra sai dessa forma aí, tá bom? Simplesmente usamos a definição da derivada e propriedade limite, tá bom? Então, de maneira resumida, né, ajuda bastante a gente lembrar, você pode fazer o seguinte. F sobre F sobre G, você pode escrever como sendo derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Eu acho que fica melhor para ler na cor branca, né? Aqui faltou o quadrado, né? Ah, tá. Aqui foi só G2. G ao quadrado. Nossa, tô com um problema. Prontinho. Aí ajuda bastante a lembrar aí, tá bom? Então, a derivada do quociente, derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado, tá bom? Pergunta sobre essa demonstração aí? Como eu falei lá para você, gente, essa parte de demonstração, assim, a gente precisa justificar as coisas, senão vira só um monte de enunciado, de uma sopa de fórmulas, certo? A gente não está num curso de matemática, não precisa se preocupar com esse tipo de demonstração para a prova de vocês, tá? Nem nos exercícios vão ver que não tem nada desse tipo, tá? É só porque senão fica muito sem sentido. Eu começo a precisar um monte de fórmula e sai da onde, né? Sai manipulando, tá? Não é que alguém inventa que tem que pôr um menos aí do nada e acontece, tá? Então, eu tinha mais alguns exemplos para poder passar para vocês. Por exemplo, é o seguinte. Eu passei 3 exemplos, né? Ali parei no terceiro registrado, né? Então, seria o nosso, embora esteja gravando o primeiro, o nosso exemplo 4 da aula de hoje. Se y for
x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6 determine a derivada de y em relação a x, certo? Como é que a gente acha a derivada de y em relação a x aqui, gente? Então, você tem um quociente. Olha, um exercício para vocês treinarem, para vocês verem como é conhecer essas regras. Embora aqui pareça chato, complicado, certo? Tenta calcular essa derivada pela definição, tá bom? Por exemplo, se essa aqui fosse uma função, em vez de chamar de y, né, se eu tivesse chamado ela de h de x, por exemplo, certo? Como é que seria a derivada dessa função pela definição? É o limite de h de x, chamar de t, né? Precisa ficar de h de x mais h, né? Fica feio, né? T de x, tá? Qual é a derivada de... Então, é o limite de t de x mais h menos t de x sobre h quando h tende a zero, certo? O que é t de x mais h, gente? Você vai vir onde tem x e vai trocar por x mais h, certo? Então, só para identificar isso aí, depois que eu montar isso aqui, daí para frente com vocês, tá bom? Só para vocês verem como as regras ajudam a gente bastante. Então, é x ao quadrado. Então, x mais h ao quadrado. Mais x. Então, x mais h. Menos 2. Menos t de x. X ao quadrado mais x menos 2, certo? Todo mundo dividido por... Opa, perdão, mas... Desculpa, pra você ver como é que eu estava falando besteira, não. A t... Isso aqui é t de x mais h, só que ela é dividido, perdão. Então, é x mais h ao cubo mais 6. E aqui é x ao cubo mais 6, certo? Tudo isso, agora sim, dividido por h quando h tende a zero. Então, vocês teriam que fazer toda essa conta aí, certo? E o que a gente fez aqui, embora pareça chato, de maneira abstrata, você fez para qualquer que seja a função. Então, você pode aplicar essas regrinhas aí tranquilamente, certo? O que a gente acabou de descobrir? Poxa, que se eu fizer isso aqui, né, fizer a conta na mão, vocês vão ver que dá na mesma que fazer isso aqui, ó, f' vezes g menos f g' sobre g ao quadrado, certo? Poxa, então aqui continua para vocês, tá bom? Aí vocês façam as contas. Para gente, quem é o t de x aí? É x ao quadrado mais x menos 2 sobre cubo mais 6. Então, digamos, a primeira, a de cima é f, a de baixo é a g, certo? O que a gente acabou de aprender na expressão? Vamos escrever aqui a primeira vez, que a gente ajuda a lembrar, certo? Derivada da primeira, né? Numerador e denominador, mas eu falo primeira e segunda, ajuda a lembrar. Vezes a segunda, menos a primeira, a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Poxa, aí agora, se f de x... Será que dá? Acho que talvez dê para fazer até aqui, ó. Se f de x é x ao quadrado mais x menos 2, quem é a derivada dela? 2x mais 1. Se g de x é x ao cubo mais 6, quem é a derivada de g? 3x ao quadrado, né? Ok? Poxa, então agora é só substituir essas coisas. Quem é a derivada de f? 2x mais 1. Quem é g? X ao cubo mais 6. Menos, quem é f? X ao quadrado mais x menos 2. Derivada de g? 3x ao quadrado. Sobre, né, dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado, certo? O que você precisa fazer é só organizar essa expressãozinha aqui de cima. Esse x ao cubo mais 6 ao quadrado, você nem precisa desenvolver, tá bom? Se quiser, igual a gente fez esse exemplo daqui, né? Podia parar em 2x mais 1 ao quadrado, né? Só desenvolver no finalzinho. Mas então, você multiplica 2x vezes x ao cubo. Então, 2x à quarta. 2x vezes 6. Então, 12x.
1 vezes x ao cubo. Então, x ao cubo. Mais 1 vezes 6, 6. Menos x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Então, 3x à quarta. X vezes x ao quadrado. 3x ao cubo. Com sinal de menos. Menos 3x ao cubo. Menos 2 vezes 3. Menos 6x ao quadrado. Com esse sinal de menos aqui. Mais 6x ao quadrado, tá bom? Todo mundo dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Agora, certamente deve dar para simplificar algumas coisas aí. Vamos ver o que simplifica. A maior potência que aparece, então, telinha que a gente chamou, certo? É x à quarta, certo? 2x à quarta menos 3x à quarta, menos x à quarta. É x ao cubo aí, então. X ao cubo menos 3x ao cubo, menos 2x ao cubo. É, x ao quadrado, só tem 6, então mais 6x ao quadrado, certo? Tem mais algum lugar de x ao quadrado? Acho que não, né? É. Agora, 12x, só tem ele, então mais 12x, mais 6. Todo mundo dividido por mais 6 ao quadrado. Acabou. Pronto, não tem mais o que fazer. Ah, tá. E se quiser desenvolver embaixo? Beleza, você só faz um passo a mais, mas ali, para efeito de resposta, a gente estava, ó, excelente, tá? Mas daí você deixa então, para ficar tudo branquinho, ó, menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 12x, mais 6, dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Quadrado primeiro, x à sexta. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado de 6, 36. Tá bom? Então, pronto. Acho que só aplicar essas regrinhas é mais simples do que foi esse limite, certo? E aí pensa se, porque a gente, por exemplo, aprendeu a derivar funções exponenciais. Pensa se ao invés de um polinômio tivesse um exponencial aí, certo? Você tem que aplicar mais, então, sei, né? Acho que compensa. A ideia é simples, ó, você conhecer derivadas de funções, digamos, elementares, então conhecer potências, polinômios, exponenciais, a gente vai ver depois logaritmos, trigonométricas, e aí tudo que combina elas, você aplica essas regras. Se eu tenho uma função muito louca, eu tenho um exponencial multiplicada por um seno dividido por um logaritmo e quero calcular por algum motivo derivada disso. Pô, eu sei calcular cada um deles de maneira individual e sei calcular a regra que me diz como que você faz para uma divisão. Então, pronto, você aplica cada um individual, certo? Então, a ideia é a gente não ficar usando essa limite aqui, fazendo essas contas. Mas só para vocês compararem, é isso. Por exemplo, na lista 6, se vocês pegam lá a questão 2, né, é algo desse tipo, né? Enquanto a derivada da função, dá uma função f, e aí fala para achar, usando a regra do quociente, a regra do quociente, acho que é isso. Usando a regra do quociente, esse aqui ele permite, porque dá tudo para simplificar, certo? Ok. Mas mesmo assim, ia ficar. Tudo bem, você pode deixar. Eu achei que fosse parecido. Ok? Próximo exemplo nosso, gente. Olha só. Próximo exemplo nosso é o seguinte. Então, exemplo 5. Determine, né, uma equação da reta tangente à curva. Eu vou escrever a curva no ponto dado, tá bom? Então, determine uma equação da reta tangente à curva
y igual e elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado no ponto de abscissa 1. Observe o seguinte, gente, se o x for 1, fica e elevado a 1, que é e, certo? Dividido por 1 mais 1 ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, embora venha assim no enunciado, poderia vir assim, ó, no ponto de abscissa 1. Ok? É a mesma coisa, está dizendo que você vai trocar o x por 1 na função. Isso aqui é o f de 1, certo? Se a nossa função, em vez de y, fosse f de x, né? É o f de 1, tá bom? Poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente já comentou sobre equações de reta tangente, certo? Nós já vimos que para você obter a equação de uma reta tangente, você vai achar da seguinte maneira. Y menos f de x0 é f de x0 vezes x menos x0, certo? O x0 é o ponto dado. No caso aqui, a gente sabe que o x0 é o número 1. Poxa, quem é f de x0? A gente acabou de... O exercício, no caso, falou, mas senão era só substituir na função o x por 1. O que falta achar aqui? A derivada da função no ponto onde o x é 1, certo? Então, preciso simplesmente calcular a derivada dessa expressão, dessa divisão elevada a x1 mais x ao quadrado, e depois trocar o x por 1. Então, como está escrito o y lá, esse f' de x0 para a gente, na verdade, é a derivada de y em relação a x, quando o x for 1, certo? Tem que achar essa expressão, né? Agora, qual é a expressão, né? Qual é a função, né? Qual é a cara de dy dx aqui? Vamos usar aí, ó, a derivada da primeira, então a derivada de elevado a x, vezes a segunda, ou seja, quem está no denominador, é 1 mais x ao quadrado, né? Só para voltar aqui, 1 mais x ao quadrado, menos a primeira vezes a derivada de 1 mais x ao quadrado, tudo isso dividido por ao quadrado, certo? Pronto. Poxa, quem é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. 1 mais x ao quadrado. Quem é a derivada de 1 mais x ao quadrado? A derivada da constante é 0 e de x ao quadrado, 2x. Isso dividido por 1 mais x ao quadrado. Nós podemos colocar o e elevado a x em evidência. Vai sobrar o quê? Aqui sobra 1 mais x ao quadrado menos 2x, certo? Dividido por 1 mais x ao quadrado. Poxa, aqui ficou meio feio, né? 1 mais x ao quadrado menos 2x. Se ao invés de 1 mais x ao quadrado menos 2x a gente tivesse escrito assim, ó. Isso. X ao quadrado menos 2x mais 1, isso ia dar uma sugestão boa pra gente. Quem é x ao quadrado menos 2x mais 1? Isso aqui é x menos 1 ao quadrado, certo? Quadrado primeiro, x ao quadrado. 2 vezes x vezes menos 1, menos 2x, mais o quadrado de menos 1 é 1, certo? Então, muito melhor assim, certo? Se você quer trocar o x por 1 aqui, olha que legal. 1 menos 1 anula, certo? Ok? 1 menos 1 anula. Tá certo essas contas? Tá certo. Então, quando a gente for substituir aqui, ó, vai ficar e elevado a x. Trocamos o x por 1. Então, perdão, fica e elevado a 1, certo? Eu não lembro a expressão. 1 menos 1 ao quadrado. Já vai dar 0. Dividido por 1 mais 1 ao quadrado. Poxa, não importa o que acontecer aqui. Isso aqui deu 0. Se eu multiplico por 0, não estou dividindo por 0, certo? Pronto, a derivada é 0. Então, quer dizer o seguinte, quem é a equação da nossa reta tangente? Né? Quem está procurando. T é y menos y0, né? Ou f de x0, certo? Poderia vir assim y0 também, certo? Então, e sobre 2.
é igual a derivada, que é 0, x menos 1. Poxa, mas se eu multipliquei por 0, então quem é a equação da reta tangente? Y igual a e sobre 2. O que ele está dizendo para a gente é que essa equação ela é paralela ao eixo x, ela passa exatamente no y sobre 2. Será que o GeoGebra, vamos ver se ele está disponível, se a gente consegue montar esse gráfico aí online? Olha só, a nossa curva é o seguinte, f de x é i elevado a x dividido por 1 mais x ao quadrado, certo? Essa curva aqui, de verdinho aí. Tá bom para ver esse verde aí? Essa é a curva, certo? Ah, e será que eu tenho a opção de coisas tangente a ele? Senão a gente desenha reto. Mas a tangente é o quê? Seleciona um ponto. Ah, tá. Então, um ponto. Ok. Quem é o ponto aqui pra gente? Só para ver se bate com a equação lá que a gente achou, tá bom? Quem é o nosso ponto? Poxa, o nosso ponto x era 1 e o y é o valor da função no número 1, certo? F de 1, certo? Observe que aqui no exercício pra gente estava e sobre 2, certo? E sobre 2. 1,35, 1,36, né? Aqui ele deu 1,36, tá bom? Está aproximado, ele está notação decimal, certo? E agora, selecione um ponto e depois a função. Então, o nosso ponto é o P, a função é essa aqui, certo? Olha só, vou pedir aqui, ele deu y igual a 1,36. Já bateu lá com o que a gente achou, né? Porque a gente achou e sobre 2, né? A gente achou e sobre 2, tá? Essa é a equação da reta tangente. Porque o software já fez, aí a gente poderia mandar plotar, né? Plot y igual a e sobre 2, né? Mas, ok? Então, de fato, essa é a equação da reta tangente. Aqui eu só ia pedir para ele me dar a interseção, né, desse ponto com o eixo aqui, né? É 0, ou seja, só para a gente confirmar o que está considerando como e sobre 2, tá bom? Então, pronto. Se a gente mudasse esse ponto aqui, certamente a equação muda, né? Ah, que as coisas estão fixas aqui, mas se a gente pudesse variar, se ao invés desse ponto P tivesse feito assim, né, eu vou selecionar um ponto aleatório sobre a curva agora, né? Vou pegar um ponto, sei lá, vou marcar aqui, tá? Esse ficou como ponto B. O que a gente quer desse ponto B? A gente quer a tangente passa por B e a reta tangente passa por B e a tangente a curva, certo? E aqui eu estou pedindo a interseção dessa reta com o eixo Y, que tinha acontecido lá naquele caso. Se a gente variar esse ponto B agora, tá vendo? As retas mudam, né? Ó, tá vendo? Para cada uma tem uma reta diferente. Em particular, se a gente colocar aqui, era o número 1, certo? Se a gente colocar o número 1, dá o que a gente tinha achado lá, 1,36, certo? São as retas tangentes à curva Y. Ok? A gente tem várias retinhas aí. É legal brincar com software. Sempre que tiver exercícios desse tipo, vocês podem usar, é gratuito esse software e é bem intuitivo para. Nunca fiz curso nenhum, nada sobre ele para usar, tá bom? Acho que ajuda. Bom, mas o exercício nem queria ser interpretação geométrica, né? Era mais só para mostrar para vocês que realmente bate, tá? Com as coisas lá. Tá? Então,
um resuminho do que a gente viu até agora. Seguinte. Poxa, a gente viu, falou algumas coisas, mas de fato, o que que a gente falou, certo? Resumo aí das, digamos, das formas que a gente viu. A gente poder sair para o feriado em paz. Olha, então, o que que foi a primeira coisa que a gente viu? A gente viu que a derivada da constante é zero, certo? Então, nós vimos que eu vou derivar uma constante em relação a x, essa coisinha dá zero, certo? Então, acho que foi a primeira que a gente viu. A derivada da constante é zero. Depois a gente aprendeu a derivada das potências, certo? Poxa, se eu quero, se ao invés, se ao invés de uma constante, eu quero derivar, ou eu preciso derivar uma potência, o que que ela faz? A gente chamou de regra do tombo, certo? A gente viu o seguinte, a derivada de x elevado a n em relação a x, basta você descer esse n e subtrair uma unidade, certo? E esse n pode ser qualquer número real, certo? Então, normalmente a gente sempre pensa lá x ao quadrado, x ao cubo, etc, pouco importa. Mas, por exemplo, vale se o x, se o n for meio, se o n for negativo. Então, por exemplo, se o n é meio, a gente aprendeu a derivada da raiz de x. Ou se o n pode ser qualquer fração, você aprendeu de diversas raízes enésimas que você possa calcular aí, tá bom? Poxa, se tem uma constante multiplicando uma função que eu sei derivar. Ah, não, antes a gente falou das polinomiais, das exponenciais, perdão. Então, por exemplo, se a gente quer calcular a derivada de a elevado a x, a elevado a x, a gente viu que isso é a elevado a x vezes o ln de a. No caso, esse a tem que ser maior do que zero. E diferente de 1. Então, derivadas de funções exponenciais são calculadas da seguinte maneira. Uma que é interessante, então vale a pena destacar ela, embora ela já esteja ali em cima, é que quando esse A for o número E, que a gente comentou sobre ele, a derivada dela é ela mesma. Certo? Então, a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Certo? Então, essas foram as primeiras que a gente viu das regras lá das aulas anteriores. Depois a gente começou a ver o seguinte, poxa, as funções não ficam só nisso, certo? Sei lá, se eu tiver, sei lá, se eu sei derivar uma função f e ela está multiplicada por uma constante, certo? Como é que eu posso fazer isso? Então, se eu tenho c vezes f de x, isso a gente viu que é o seguinte, é c vezes a derivada de f de x. E aí, gente, para cada um desses, vocês podem usar aquela anotação de linha. Até eu prefiro ela, tá bom? Mas é só um resuminho para a gente lembrar o que foi falado aqui, né? O que mais a gente falou? Poxa,
a derivada da soma é a soma das derivadas, certo? Da diferença também. Então, a gente pode fazer o seguinte. Então, se nós temos a derivada de uma soma de funções ou de uma diferença, então vou colocar mais ou menos, tá bom? Isso vira a soma ou a diferença dessas derivadas. E não precisa ser para duas funções, pode ser 3, 4, qualquer quantidade finita de funções. Ah, eu tenho 10 funções somando e eu sei derivar qualquer uma delas. Eu transformo em 10 derivadas e somo, certo? Ou diferenças. E aí, por exemplo, quando a gente conhece potências, você sabe derivar potências e sabe derivar soma, você sabe derivar polinômios. Então, não precisa dar a regrinha do polinômio que a gente já comentou lá para trás, tá bom? Se ao invés... Agora faltou o quê? Da aula de hoje, né? O produto e o quociente, certo? Então, para a gente poder fechar, poxa, qual é a derivada do produto? A derivada do produto... Então, a gente viu que você pode derivar a primeira e multiplicar pela segunda, mais a primeira. Acho que aqui fica melhor colocar assim. E aí não tem nada de mais ou menos, não. Aqui é só mais. Pronto. Então, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E, por fim, foi a do quociente, certo? Então, se a gente pega essa... Aqui, então, eu quero pôr uma fração. Barra F dividido pela G. F dividido pela G. Isso. Então, a gente viu que é o seguinte. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, só que agora tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. G de x de x ao quadrado. Ao quadrado. Certo? Então, essa foi a notação que eu passei assim para a gente lembrar, mas você pode usar se quiser, eu prefiro, tá? Essa aqui, por exemplo, tá? Eu gosto mais dessa. Uma coisa que a gente não fez até agora, né? Você poderia me perguntar com razão. Vimos aí, se não é matemática mental, algum lugar tem funções trigonométricas, a gente não falou, certo? Eu só falei de exponencial, todos os exemplos aí estão assim. Se eu tivesse um seno de x aí, sei lá, quem seria a derivada do seno, certo? A gente vai ver que a derivada do seno é o cosseno, por exemplo, certo? E a gente vai ver o porquê, certo? Mas você poderia se perguntar, se eu tenho uma função f de x, é seno de x. Poxa, se eu for tirar a derivada dela, por definição, é o quê? É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Então, isso seria o quê? É o limite de seno mais h menos seno de x sobre h. E agora, o que acontece com isso aqui? O que será seno de x mais h, certo? Porque para funções exponenciais, a gente, potências, a gente é mais habituado a calcular, certo? Então, fica aí uma sugestão, uma dica para vocês. Poxa, a gente vai falar de próxima aula nossa.
Vamos falar de funções trigonométricas. Tá vendo? Tem um seno de x mais h, o seno de uma soma de arcos. Não vamos precisar de saber o que significa o seno da soma de arcos. Não só para o seno, vai aparecer cosseno. E aí, quando você vê a soma, também pode eventualmente se precisar da diferença. Então, dá uma revisada nessa parte aí. Por exemplo, aí na biblioteca, tem o livro Fundamentos de Matemática Elementar. O volume 3, ele fala de trigonometria. Não precisa entender as demonstrações, certo? Olha, existem algumas coisas. O que será o seno de A mais B, certo? Como é que você calcula? Em geral, os livros chamam assim, né? Como é que você trabalha com o seno de A e o seno de B? Por exemplo, é tabelado o seno de 30, 45 e 60. Um exemplo, certo? Pô, a gente sabe quanto é o seno de 30, de 45 e de 60. É justo você pensar, se eu sei o de 30 e sei o de 45, será que eu consigo achar o de 75, que é 30 mais 45, né? Os ângulos? Então, sim, mas não vai depender só do seno, também depende do cosseno, né? Os senos e os cossenos, assim, dessas somas trabalham em conjunto. E aí, muitas dessas coisas a gente vai usar aqui. Eu vou apresentar para vocês um negócio chamado um limite fundamental. E aí a gente faz uma observação sobre isso, que algumas coisas de limite eu não demonstrei para vocês, e quando eu for precisando, igual nessa hora, a gente vem usando. E aí a gente vai conseguir concluir que toda essa conta aqui, quando você destrinchar, abrir ela, você consegue provar que ela é um cosseno, a derivada do seno é um cosseno. E a gente vai avançando. Depois aí, a mesma coisa. Poxa, quem será a derivada do cosseno? A gente vê que a derivada do cosseno a gente aplica os mesmos argumentos, vocês vão precisar saber quanto é o cosseno de A mais B, por exemplo. A gente vai, quando derivar o cosseno, a derivada dele a gente vai ver que é menos seno, tá bom? Então, dei uma revisada, né? Sugestão, aí vocês vão ter a semana de CCTEC, possivelmente sem aula nenhuma, talvez, espero, com aula minha na sexta, né? Eu vou olhar o cronograma de vocês, tá? Inclusive tá gravando aqui, vai ficar salvo. Se vocês não tiverem programação na sexta-noite, dê uma revisada em trigonometria, porque o próximo tópico nosso é sobre funções trigonométricas, derivadas de funções trigonométricas. Gente, no mais, um bom feriado para vocês, tá bom? Descansem bem, coloquem a matéria em dia, que vem lista nova semana que vem, lista 7, tá bom? Obrigado, viu, gente? Como é que é? Tá chegando a 7, né?